Abra sua Bíblia comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Enquanto você procura o texto, eu quero externar gratidão pelo privilégio que Deus mais uma vez me concede pregar a sua santa e poderosa palavra. Agradecer ao pastor local, pastor Dezinho, mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui. Foi na Manaína e agora aqui na Moriá. É uma honra poder servir novamente, poder servir a igreja. Agradecer ao irmão que eu não consegui decorar ainda. É Dornel. Acertei? Glória a Deus. Deus abençoe pelo convite. É uma honra, prazer estar aqui. E eu vou obedecer o que você mandou, entregar tudo. Agradecer também ao pastor Jason. Eu não sei porque me convidar para pregar se tem o senhor aqui. Eu não sei. Né? Mas se Deus me trouxe aqui essa noite é porque tem uma palavra no seu coração. Né? Pastor Robert, obrigado. Obrigado. É um dos poucos que tem incentivado, orado comigo. E estamos aí fazendo a obra. Não posso deixar de agradecer também a minha irmã, a Débora. Minha mãe ia vir, mas minha mãe não pôde vir, mandou a substituta. E o Caleb, que ali hoje é o cameraman, amigo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém, irmãos? Amados, Atos capítulo 1. Aqueles que encontraram, por gentileza, digam amém. Amém. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo e com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-me, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E sereis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebera, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, aos quais disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Amém? Eu quero pedir 2 coisas antes de começar a pregar. A primeira coisa, eu trouxe trufa para vender. Uma trufa abençoada, gostosa. Chegou em casa com as trufas, quase que não tinha trufa para trazer aqui, porque todo mundo queria comer. Eu trouxe para vender para você poder abençoar o meu ministério. Eu estou fazendo faculdade de teologia. Não é barato uma pessoa pagar para obter o conhecimento, comprar livros, se dedicar. E por isso eu trouxe essas trufas com o intuito de você me ajudar e no final ainda sair adocicado. Amém? E a segunda coisa, irmãos, uma coisa que eu sempre peço: vamos manter hoje a Bíblia aberta. Tem muito pregador que vai nas igrejas pregar e eu acho um erro. Fala, fecha a Bíblia e não sei o que. Hoje eu quero a Bíblia aberta.
porque a voz de Deus está aqui. Eu quero hoje mergulhar com vocês nessa história, mergulhar nesse texto e obter todas as lições de Deus neste lugar. Amém? Posso pregar? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Estamos diante do texto introdutório do livro dos Atos dos Apóstolos. Lucas é o autor responsável por escrever este texto. Ele não escreve apenas esse texto, como também escreve o evangelho que leva o seu nome, o evangelho de Lucas. No evangelho de Lucas a gente conhece a história de Jesus, a obra de Jesus, a missão de Jesus, os milagres de Jesus, as pregações de Jesus. Mas em Atos dos Apóstolos que há uma continuidade acerca do ministério de Jesus e agora a responsabilidade dos discípulos que se tornaram apóstolos. É nesse texto que Jesus dá a última pregação dele na terra, a última mensagem dele aos discípulos e à igreja. E eu acho interessante que nesse texto que eu li, esses 11 versículos, eu extraí um tema, pastor Jason, um exemplo, uma promessa, uma missão e uma certeza. Um exemplo, uma promessa, uma missão e uma certeza. E eu quero começar falando do nosso exemplo. Qual é o centro, o cerne de toda a nossa fé deste livro? Está no primeiro versículo, acerca de tudo que Jesus começou. Então a nossa base, a nossa vida está acerca de Jesus. Eu acho muito bonito falar isso porque Lucas, sendo um doutor, ele escreve com precisão, ele escreve com ousadia, ele escreve com uma clareza. Olha o que ele fala: acerca de tudo que ele começou, não só a fazer, mas a ensinar. E isso chamou minha atenção, pastor Robert, esta noite. Porque tem muita gente que entra na igreja cabisbaixo, em muitos lugares, denominações, querem pregar para nós que Jesus Cristo não faz mais, que Ele perdeu o poder, que Ele perdeu a ação. Mas Lucas escreve: Ele só começou a fazer. Aleluia, glória a Deus. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Glória a Deus, aleluia. Ele só começou a fazer. Aí a gente pensa: não tem jeito, não tem solução, Meu Deus. aquilo ali é impossível. Aí eu olho para Jesus, que curou na Galileia, o Jesus que curou em Cafarnaum, o Jesus que andou sobre as águas, o Jesus que ressuscitou Lázaro. Ele ainda começou a fazer. Tudo que ele fez na Galileia, ele faz em Sandovalina. O que ele fez na Galileia, ele faz na Meriaco essa noite. Ele só começou a fazer na tua casa, na tua vida. Tudo que está acontecendo é só o começo. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas agora eu preciso falar
já ouvimos aqui, preocupadas com o fazer, preocupadas com o que é visível, palpável, porque se aponta no campo, está cheio de agora. É verdade, Deus. Mas e se ele não fizer nada? Isso diz. Tem hora que ele não faz, mas quando falta fazer, não falta palavra. Parece que Lucas escrevendo vai sobre assim: dá mais valor ao ensinar do que ao fazer. Porque ele não só fazia, mas também, como se fosse uma prioridade, como se fosse mais importante, Deus. o ensino. E tem muita gente que está todo dia recebendo palavra e acha que Deus está falando com ela. O ensino que leva ao fazer. Não é o fazer que vai levar ao ensino, porque é o seguinte se Deus te curar hoje, mas você sair daqui sem estar aprendendo nada, amanhã você cai, amanhã você se afasta. Mas se hoje só tiver palavra, já é o suficiente. E como eu disse, o ensino, ele é o condutor para o fazer. E eu provo na Bíblia. Aleluia. Vou provar. Marcos capítulo 6. O que está lá em Marcos? Jesus, ele está ensinando uma grande multidão. E aqui o ensino, pastor Jesus, era tão bom que foi passando as horas e ninguém foi notando. Aí está ficando de noite e os discípulos chegam: Jesus, Jesus, Jesus. E agora? Tem mais de 5.000 homens ali. É Deus. Manda eles ir embora, porque ainda dá tempo de comprar pão. E ele está lá ensinando. Ele está lá na palavra. Aí Jesus, o que é? Quem eu ensino não sai de barriga vazia. Aleluia. Quem eu ensino não sai de qualquer jeito. O povo ficou aqui até agora ouvindo eu falar, então agora chegou a hora de fazer. Aleluia. Ele pega 5 pães, 2 peixinhos e multiplica, e todo mundo comeu naquela noite. E a palavra de Deus tocou no meu coração foi essa: não se preocupa muito com o fazer, se preocupa com a palavra. Enquanto tiver palavra na sua vida, se prepare que a providência vai chegar. Obrigado, Deus. Aleluia. Quando Deus falou, ao ouvir os ensinamentos de Jesus, o sobrenatural vai começar a ser operado. Não vai faltar testemunhos. Eu sei quando eu estou pregando, eu sei quando eu estou ensinando, mas eu também recebo quando eu estou profetizando. Não vai faltar testemunhos, não vai faltar provisão, porque é através do ensino que somos capacitados para viver os milagres. É tão verdade que eu estou falando, que no versículo 2, eu falei que eu já é Bíblia, vamos de versículo em versículo. É tão verdade que no versículo 2, olha só o que diz: até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo. Aí tem gente que infelizmente entra na igreja e se o pregador virar cambalhota, não foi o Espírito Santo. Aleluia. É Deus. Fala, Se não revelar ser
Glória. Só que o agir do Espírito Santo está nos mandamentos. Aleluia. Glória. Obrigado, Deus. O Espírito Santo não trabalha com confusão, o Espírito Santo não trabalha com mentira, não trabalha com fofoca, não trabalha com engano, não trabalha com falsidade, mas é através da palavra que ele se manifesta. Glória. Eita glória. Glória a Deus. Você mandou entregar tudo, eu vou entregar. Aleluia. Através do ensino, através da palavra que os discípulos foram instruídos a receber a promessa. É Deus. Então, primeiro tópico, cheque. Um exemplo, Jesus. Alguém que faz, mas ensina. Alguém que ensina e faz. Segundo tópico, uma promessa. Eu imagino com os irmãos a última pregação de Jesus. Eu imagino o coração dos discípulos, porque não era fácil agora viver sem a presença de Jesus. Eu imagino a tristeza, a angústia, porque agora o Senhor ia se ausentar deles. A incerteza pairava no coração deles. O pastor Robert João, que estava no corpo de Jesus. O que vai ser de mim sem Jesus? Pedro, que era meio doidinho, Pedro, que era meio bravo. O que vai ser de mim sem Jesus? Talvez se sentindo abandonados, talvez se sentindo desamparados, talvez se sentindo sozinhos. Só que aí Jesus fala, calma aí. Daqui a pouco tempo, está no texto, daqui a pouco tempo, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Não vai ficar sozinho. Eu não vou te deixar só. Eu estou enviando outro consolador que é igual a mim, que tem o mesmo poder, que vai te ajudar. Eu não vou largar tua mão. Vai estar comigo. Glória. Glória a Deus. E ele fez uma promessa. Ô, glória. O que ele fez? Uma. Promessa. Diga uma. Promessa. Só que essa promessa é mais antiga do que parece. Porque lá em Joel capítulo 2, versículo 28, a mesma promessa de Jesus foi predita pelo profeta Joel. E há de ser que depois derramarei o Espírito Aleluia. sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Aleluia. Glória a Deus. Você deu glória agora, mas agora vai ser difícil dar glória. Sabe por quê? Joel foi escrito, segundo estudiosos, no ano 835 a.C., no tempo do rei Joás, o rei que tinha
tinha apenas 8 anos de idade. O rei de Judá. E Joás, ele assume o reinado, e a proposta prioritária era restabelecer a comunhão com Deus. Era a restauração do templo. E é no momento, olha que isso, é no momento em que o reino, em que o povo se preocupa com o restabelecimento espiritual, nesse momento, Joel profetiza: eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Aleluia. Por que, pregador? Porque Deus não tem compromisso com preguiçosos. Deus não tem compromisso com quem não está preocupado com o templo. Deus não tem compromisso com quem não se preocupa em restabelecer a comunhão. É no momento de busca, de restabelecimento de comunhão, que a palavra é liberada. Só que Joel foi escrito 830 anos antes de Cristo. 800 anos. Quase 1 milênio. Para que a promessa viesse a ser cumprida. E eu sei que tem pelo menos um crente que entrou aqui. Porque a palavra de Deus, quando ela é ministrada, ela não volta vazia. Eu sei que tem pelo menos alguém que entrou aqui pensando que a promessa morreu. Pensando que o cenário já não é mais favorável. Pensando que não tem mais jeito, que Deus se esqueceu, só que passa o tempo que passar, vem as estações, vem o sol, vem a lua, a palavra de Deus, ela não passará. Mateus 24, versículo 35, pode passar no céu, pode passar na terra, mas as minhas palavras não passarão. Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que disse. Se acaso de falar, ele deixa de agir. Se ele acaso prometer, ele deixa de cumprir. E a resposta é não. Se ele falou, ele cumpre. Se ele prometeu, ele se responsabiliza. Glória. Recebereis a virtude do E o inimigo, ele quer colocar na sua cabeça que já acabou, que a promessa morreu, que ficaram para trás, mas essa é mentira do inferno, cai por terra, porque barreiras não impedem a promessa, o tempo não impede a promessa, o homem não impede a promessa, reis não impedem a promessa, o inferno não impede a promessa. Se ele prometeu, se levante quem quiser se levantar, a promessa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Está lá os discípulos orando. Eu imagino qual era a oração dos discípulos. Jesus, você prometeu. Imagina comigo, após a ascensão de Cristo, como era a oração dos discípulos.
O Senhor prometeu, Jesus, cumpre a promessa. O Senhor prometeu, Jesus, não deixa a gente sozinho. Eu imagino João, que era mais sentimental, chorando. Jesus, cadê a promessa? Eu imagino Tiago, que era parente de Jesus, sentindo a falta dele. Jesus. Até Tomé, que não cria, estava falando: Jesus, agora eu quero ver. Manda o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. No dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, com o mesmo propósito, com a mesma oração, com o mesmo intuito. E de repente veio do céu um som, porque quando o Espírito Santo chega, não tem como ficar calado. Veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Não teve lugar onde a glória não alcançasse. Quando o Espírito Santo chega, todo lugar é tomado pela glória. E foram vistas por eles evidência, língua repartida como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios. É hora de voltar a chamar o Espírito. É hora de voltar a pedir a presença. É hora de voltar a clamar: Espírito, vem sobre a tua casa, vem sobre a tua igreja, ressuscita as promessas, enche cada um de nós. Obrigado, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Ele ainda está no nosso meio. Ele ainda está só esperando você chamar por ele. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo é sensível àqueles que pedem. Oh, glória. Quando a igreja chama, ele vem, ele vem, ele vem. Aleluia. Eu já posso ouvir neste lugar a manifestação da glória. Eu já posso ouvir neste lugar a presença do Espírito Santo passeando na igreja. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Por 30 segundos chama por ele. Por 30 segundos adore a ele. Por 30 segundos entrega para ele a tua queixa. É o Espírito Santo que hoje trabalha no meio de nós. Meu Deus, ajeita. Glória, filho. Aleluia. Glória ao Senhor. Fala, Deus. Glória. Glória, Deus. Jesus, ele ordenou aos discípulos que não saíssem de Jerusalém até que recebessem a promessa do Espírito, a promessa que havia de vir sobre eles. Eu acho interessante isso, amor. Sabe por quê? Porque é uma ordem de Jesus. Não sai da casa enquanto
o Espírito Santo não te chega. Glória a Deus. Fica na casa, não sai do lugar, só sai daqui, só abre o pé quando o Espírito Santo manda. Sabe por quê? Porque em Jerusalém a gente quebra o nosso ego. Em Jerusalém aprendemos comunhão. Em Jerusalém a gente tem que olhar para quem a gente não gosta e falar que o Espírito vem em mim e vem em você também, porque o Espírito não opera em divisão. Fica em Jerusalém. Por quê? Para que receba a virtude. E aqui eu quero dar uma de teólogo, sabe por quê? Porque eu estou estudando, eu quero mostrar que eu estou estudando. Aleluia. Virtude em grego, ó, é dinamis, que tem vários significados. Pode significar poder de Deus, força sobrenatural e capacitação divina. E aqui eu dei um salto da cadeira quando eu estava pesquisando. Por quê? Porque a gente pensa que não pode. Deixa eu falar para vocês assim. Eu penso que eu não posso, mas eu não posso mesmo. Se hoje eu venho aqui pregar e vou querer usar a minha técnica, usar a minha sabedoria, nada, eu não posso nada. E é por isso que Jesus manda você ficar em Jerusalém. Porque não é do teu jeito, não é da tua força, mas quem guia, quem dá o poder é o Espírito Santo de Deus. Ele é poder e é força. Por quê? Porque nas labutas diárias a gente gasta a nossa força e a gente fala: estou fraco, não aguento mais, eu não suporto mais essa luta. Eu não suporto mais essa prova. Eu não tenho forças para continuar. Aí o Espírito Santo vem e fala: eu sou a virtude, eu sou a força. Quando você está fraco, eu te levanto. Quando está caído, eu ajudo. Não tem como a gente conseguir só com a gente, mas é com o Espírito Santo de Deus, é com a força de Deus. Aquele que pensa que é forte, cuidado, está fraco. Mas aquele que é fraco, receba a virtude do Espírito Santo. Aleluia! Ele também é capacitação. Porque imagina Pedrão, pescador, não sabia nada, só sabia de tilápia, catu, diz ele sabia. Agora de pregar, Pedrão sabia lançar a rede no mar, sabia cuidar do barco. Agora, o Espírito Santo de poder, ele não sabia nada. Mas quem disse que Deus precisa de alguma coisa sua? Quem disse que Deus precisa da sua sabedoria, da sua força, do teu status? Ele não precisa de nada. O que Ele te dá é de Deus. A capacitação ainda é divina. Aleluia. Obrigado. E agora,
Essa daqui vai doer um pouquinho. Você quer que eu pulo ou continuo? Continua. Não, vai doer, vai apertar nós tudo. Pula ou continua? Continua. Vocês que mandou. Não sei se eu vou voltar aqui, mas eu vou falar. Hoje em dia, muitos querem ser usados, mas não te dispõem a ser cheios. Querem ir no púlpito, mas não querem no quarto fechado. Querem pregar, mas não querem frequentar as salas teológicas. Querem ser usados, mas não se esvaziam de si próprios. Aleluia. Fala, Deus. O quarto fechado ainda é lugar que o Espírito Santo começa a capacitar. Não tem como servir a Deus de qualquer jeito. E é por isso que Jesus fala: fica em Jerusalém. Porque eu estou quebrando o poder, eu estou quebrando o orgulho, eu estou santificando você, eu estou mandando o pecado embora. Em Jerusalém eu te encontro, eu te moldo, eu te capacito, mas fica. Aleluia. Obrigado. É Deus. Aí, Pedrão, João, até Tomé, todo mundo que está lá é cheio. E no momento que eles são cheios, pastor Robert, sabe o que acontece? Eles se tornam alvo. Se tornam exemplo. Porque toda a cidade para pra ver o que está acontecendo aqui. Que movimento é esse? Quando chegaram lá, estava lá 120, cheinho do poder, pingando azeite. É, Pai. Glória a Deus. Eles começam a pregar e 3.000 almas aceitam a Jesus. Só que eu aprendo com isso. Não tem como o Espírito Santo encher alguém e a pessoa continuar da mesma forma. Não tem como o Espírito Santo encher alguém e ficar do mesmo jeito. Quando o Espírito Santo chega na tua vida e te enche por completo, você passa a ser exemplo. Porque crente que é cheio do Espírito Santo é exemplo na escola. Crente que é cheio do Espírito Santo é exemplo no trabalho. Crente que é cheio do Espírito Santo é exemplo no vizinho. Crente que é cheio do Espírito Santo não tem como não ser exemplo. Fala, Deus. E aqui eu começo mais uma vez. Se dá tempo, eu chego no quarto. Ele foi chamado para ser testemunha. A promessa, pastor Gênio, ela não vem de graça. Foi chamado para alguma finalidade. Agora pensa comigo, você acha mesmo que Deus te tirou do mundo, que Deus te encheu para você ficar de braços cruzados olhando? Se você está aqui hoje, é porque é para ser testemunha, tem que fazer alguma coisa. Glória a Deus. O que é que você está fazendo? Porque se está parado, não está cheio. Me desculpe. Quando a pessoa é cheia, ela caminha e acontece milagre, ela fala e prega, ela não vive da mesma forma. Glória a Deus. Nós somos chamados, hoje é para jovem, então tá bom, somos chamados para influenciar, para ser diferente. Tanta gente no rodeio, tanta gente lá na festa, e você orando, e você está na vigília, e você está na morinha, porque eu sou diferente, o que tem dentro de mim não
vizinho pregaria de você? O que é que a tua família pregaria de você? Qual é o nosso testemunho? Mas hoje ainda é lugar, ainda dá tempo. Se você sentiu que ainda vai mexer um pouco mais, ainda dá tempo de essa noite você sair daqui tomado pela glória de Deus. Aleluia, Deus. Obrigado. Nós recebereis a virtude do Espírito Santo e a vir sobre vós. Sereis testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando a pessoa é cheia, Samuel, quando a pessoa é cheia, o lugar não consegue mais segurar ela. Está em Jerusalém, mas está tão cheio que também está na Judéia, está tão cheio que está na Samaria, está tão cheio que até os confins da terra sabem que ele é cheio. Quando a pessoa é cheia do poder de Deus, não tem casa, não tem rua, não tem cidade, não tem estado, não tem governo, nada consegue delimitar a extensão do poder de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Aleluia. Glória. Quero encerrar agora. Tem mais 5 minutos. Tinha outras coisas para falar aqui, mas a gente obedece a voz de Deus. Eu quero pular agora o versículo 9. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado aos alturas, e uma nuvem o recebera, ocultando os seus olhos. E aqui os discípulos estão olhando para o céu. Olha para cá. Eu gosto de imaginar, pode me colocar dentro do lugar. Imagina, eu vou descer aqui só dar um exemplo. Imagina. Então os discípulos estão ouvindo Jesus pregar. Ele começa a subir. Subir. Aleluia! Subir. E os discípulos estão olhando para o céu. Oh, Jesus, volta. Oh, Jesus, não, Jesus. Oh, Jesus, vem. Porque a tristeza é notória. Imagina assim a presença. Volta, vem. Só que aí eu paro e começo a pensar que quando ele está lá, 2 anjos. O texto que fala isso, não sou eu, é o texto. Receberam Jesus. E eu parei para pensar, pastor Robert, sabe por quê? Porque ele é recebido em cima, mas embaixo ele foi rejeitado. E eu provo quando Maria está grávida, lá em Belém. Sabe o que acontece? Ela bate na porta de um, abre a porta, não tem lugar para ele. Ela vai no hotel, não tem lugar para ele. Quando criança, ele foi rejeitado. Não tinha espaço para ele, não tinha lugar para ele. Mas fica tranquilo, se não tem lugar na casa de ninguém, ainda tem lugar na manjedoura. Quando criança rejeitado, aí ele cresce e quer começar a pregar. Ele chega em Nazaré, faz o desenho.
e vai pregar em Nazaré, na sinagoga. Ele está pregando na sinagoga e todo mundo está: vamos matar esse cara, vamos mandar ele embora. Expulsaram ele da sinagoga, expulsaram ele do templo, rejeitado quando criança, rejeitado na sinagoga. A própria família dele. João capítulo 7, versículo 5. Os irmãos dele não criam no que ele falava. Os irmãos dele falavam assim: esse Jesus aí, a família dele falava: esse Jesus aí, ele é doido, está fora de si. Não foi aceito quando criança, não foi aceito na sinagoga, não foi aceito entre a família. Aí prenderam Jesus, colocaram do lado de um criminoso chamado Barrabás. Pilatos lavou as mãos: não quero saber. O povo escolhe. O povo gritou: solta Barrabás e mata Jesus. Rejeitado quando criança, rejeitado na sinagoga, rejeitado entre a família e rejeitado pelo povo, rejeitado pelo mundo, rejeitado por todos. Ele morre açoitado, crucificado, desgraçado. Só que ao terceiro dia, o céu falou: o mundo te rejeitou, mas eu te aceito. Aleluia! O mundo pode te rejeitar, tua família pode te rejeitar, no teu emprego pode te rejeitar, na faculdade, na escola, aonde for, podem rejeitar você, mas Jesus está com os braços abertos, falando: eu te aceito. Glória! Fica de pé, por favor. Os anjos estão olhando. Falam: esse Jesus que entre vós foi aceito no céu, vai voltar do céu para te levar com ele. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, há de voltar outra vez para levar vocês para cima. E a promessa ainda é essa: ele vem. O mundo pode desabar, a tristeza pode vir, mas a promessa ainda é essa: ele vem. É tempo de voltar a buscar a presença do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem capacita até o dia que ele vem. Eu quero nessa noite perguntar se tem alguém que entrou aqui hoje que quer receber de Deus a salvação. Alguém que não é crente e quer hoje aceitar Jesus. Hoje ele fala: eu te aceito. Tem alguém que não é crente e quer aceitar Jesus? Alguém? Não vou insistir muito porque minhas horas já foram. Amém. Agora eu quero um último pedido, já entregue o microfone.
Aonde você estiver, não precisa ser aquele lugar que eu não quero que outro vá. Aonde você estiver, chama pelo Espírito Santo. Peça que a presença dele venha estar na tua casa, na tua vida, na tua família. Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Chama por ele nesta noite. Espírito, Espírito, ele já está aqui, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, abacanda fé, e enche-me de novo. Agora ele, chame por ele, clame ele. Que o Senhor venha continuar falando com a tua igreja, venha encher cada um de nós. Eu sei, Senhor, que a palavra não volta vazia. Eu sei que pelo menos uma pessoa o Senhor falou aqui nessa noite. E eu te peço, continua fazendo, continua operando, continua, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glorificando o nome do Senhor. Que palavra. Que palavra.